Olá! Sejam bem-vindos a este vídeo no canal PIB de Química FACED. Me chamo Daniel Vasconcelos, faço licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará, no campus da Faculdade de Educação de Itapipoca. Além disso, também faço uma bolsa de iniciação à docência pelo PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Bem, este vídeo é um oferecimento ao PIBID, a qual mostra, eu vim mostrar a vocês um pouco de uma regência de sala de aula. Então, eu trago os principais pontos de uma regência. E o que é para o PIBID, o que é uma regência, para ser um professor? O professor, a regência é um dos principais pontos de ser um professor. É na regência, principalmente no início da docência, que a gente entende os principais pontos de como seguir. O professor, ele começa seus princípios, tem sua base a partir da docência. Ele entende como lidar com a turma, como lidar com os alunos, como lidar com o contexto de cada um e como se adequar a diferentes salas ou turmas heterogêneas. Então é a partir daí que o professor se torna um professor de verdade. Ele se torna ao adaptar-se àquelas turmas, ao adaptar sua regência, ao fazer sua regência. Cada regência não é igual, cada regência é diferente, cada turma é diferente. Então o professor, ele se adapta. E é a partir daí que vem a verdadeira regência. Como o professor dá essa aula, como o professor mantém aquela turma focada no que ele quer. É a partir daí que eu trago o tema deste vídeo, que é comentar um pouco de uma aula a qual eu fiz uma metodologia diferente da usual, né? Só quadro pincel ou só slide. Então, o que é que eu fiz no meu plano de aula, né? Eu conversei com a turma, conversei sobre como ia ser a aula. Além disso, o principal ponto da aula foi utilizar um site de simulação, o PET Colorado, onde os alunos iam começar a investigar sobre balanceamento, um conteúdo que eles ainda não tinham estudado ou visto. Então, eles iam ter uma ideia inicial desse conteúdo. Eu ainda não tinha começado o conteúdo, mas eu tinha passado conteúdos referentes, como mol, massa molar. Então, tudo isso tem a ver com o que eles iam ver. Então, a partir daí que os alunos começam a relacionar os conteúdos por eles mesmos. Então, o ponto principal da aula é a utilização desse site de simulação. Após a utilização desse site, retornamos à sala de aula e comentamos sobre o que eles tinham visto, se eles tinham entendido algo, ou como eles entenderam aquilo que eu tinha passado, aquilo que eles estavam vendo. É algo que de acordo com Piaget, eles assimilaram a informação que eu passei durante a introdução desse momento e acomodaram no pensamento deles de uma forma diferente. Então, tudo é baseado no contexto dos alunos, como eles entendem aquela coisa. Então, o professor não pode simplesmente ditar como é aquilo. O aluno vai entender do seu jeito. E aquele jeito, para ele, é o certo. Então, esse é um dos principais pontos da regência. Fazer o aluno entender não do jeito do professor, mas do jeito dele. Porque o professor, ele é um auxiliador do aluno. Ele vai fazer o aluno se interessar por aquele assunto e tentar entender a sua maneira de como aquele assunto é tratado. Bem, bora lá pro vídeo, bora para a explicação dentro do vídeo, bora lá. No primeiro momento, cheguei na sala de aula e já fui conversando com os alunos sobre como ia ser a aula do dia, sobre como a gente iria para o laboratório, sobre como a gente iria utilizar um site de simulação, como a gente ia iniciar um conteúdo novo. Então, tudo isso era um pouco novo para eles, né? Eu ainda não tinha tomado uma metodologia como essa durante as minhas aulas nessa turma. Então, cheguei na turma e já dei um bizu geral sobre como ia ser a aula, sobre o novo conteúdo e como eles iriam aprender na prática. Ao chegar no laboratório de informática, se sentaram e se organizaram conforme as cadeiras estavam organizadas. Foi a partir daí que eu passei minha primeira instrução. Primeiro, cada um vai ficar com o computador. Vamos usar aqui agora. Tem algum que chama
desligados. Então o que é que vocês vão fazer para ligar? Vocês vão apertar aqui atrás do pau para ligar. Tem um outro. Atrás. Computador. Primeiro vocês têm que sentar de frente com o computador. Foi possível perceber uma dificuldade inicial com relação a esse ponto de ligar os computadores. Uma das hipóteses prováveis é que a maioria dos alunos do tarde vieram do interior. E alguns deles ainda têm um certo nível de dificuldade com relação à tecnologia. Então foi necessário nossa ajuda para esse momento inicial de ligagem dos computadores. Após ligar o computador, comecei a dar instruções de como desbloquear os computadores e pedir para entrar no Google Chrome, conforme o vídeo a seguir. Porém, mesmo sendo um navegador famoso, alguns alunos não sabiam o que era. Por isso expliquei como era o símbolo do navegador. Além disso, alguns computadores não possuem o Chrome, então tive que pedir para os alunos usarem o Firefox, outro navegador também muito bom. O que vocês vão fazer? Vou entrar no Chrome. No Chrome. O que é Chrome? Se não tiver Chrome, entra no Firefox. E agora? Vai pegar Chrome é navegador, computador. Chrome é aquela bolinha que tem vermelho, verde e amarelo. Depois desse momento de entrada no navegador, eu coloquei o nome do Pet Colorado no quadro e pedi para pesquisarem no navegador recém-aberto. Pessoal, o que é que vocês vão fazer agora? Todo mundo já entrou no Chrome? Vocês vão escrever o seguinte. Esse daqui, Pet, esse daqui, ó. Como é? Coloca um P maiúsculo, um H minúsculo e um ET maiúsculo. Após os alunos entrarem no Pet Colorado, pedi para eles irem na lupa para pesquisar a simulação do conteúdo pretendido para a aula, o balanceamento. No Pet tem uma lupinha no canto superior direito. Canto superior direito. Uma lupa. Vocês sabem o que é uma lupa? Sim. Tem gente que sabe. Exatamente. Essa lupa aí. Agora. Na lupa que vocês vão colocar balanceamento. 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 É o primeiro e único que aparece. Ao entrar no balanceamento, pedi para eles apertarem a opção de play. E após esse play, eu pedi para todos fazerem a introdução para terem uma ideia inicial do que é o balanceamento. Foi a partir desse momento que dei uma pequena explicação sobre o que era o balanceamento e como ele se conciliava com os conteúdos anteriores, como o MOL que foi passado na aula passada. Aperta no play, quem já está no balanceamento, no site do balanceamento, aperta no playzinho. Aí vocês vão ter três opções: introdução, as equações e o jogo. Primeiro, para vocês entenderem, vocês vão ver na introdução, né? Então, todo mundo que já entrou, entra na introdução aí. Como é que funciona? Vai te dar uma equação. Essa é a equação que está falando o quê? A quantidade de mols que precisa para a equação acontecer. Então, como é que vai acontecer? Vocês podem mexer um pouco nesse número aí. Nesse número. Esse número tem um zero, tem um dois. São zeros. Vocês vão modificar esse número. Não foi.
Qual foi o conteúdo que eu falei com vocês na aula passada? Essa aqui é. Tá. Essa aqui, né? Galera, como é que vai acontecer isso? Alguém aí já está modificando a quantidade Vai lá. Galera, presta atenção aqui. Quem já está no site, quem já está na introdução do balanceamento. Como é que funciona? A balançada de vocês, eu falei sobre mol. Mol é uma quantidade específica de algo. Assim como 12, assim como uma dúzia de ovos são 12 ovos. Então, o mol é esse número que vocês vão modificar. Se chama de coeficiente tecnométrico em uma reação. Pessoal, escuta. Pessoal, escuta. Então, o que é que vocês vão modificar nessas reações? Vocês vão modificar a quantidade de mols. Então, como é que vai funcionar? Você vai modificar. Está tudo certo. Mas se, por exemplo, todo mundo aqui está na formação de amônia, né? Então, se você colocar 1 mol de N2, de nitrogênio, com 1 mol de H2, olha lá, gente, todo mundo. 1 mol de N2 e 1 mol de H2. Agora você modifica da amônia. É, os produtos. A amônia é o produto. E aí? Depois dá certo. Bota um também? Ainda não, espera, bota só um. Bota só um, todo mundo botou um, todos. O que é que vai acontecer? Esse também, senhor? É, em todos. O que é que vai acontecer? O que é que vocês precisam mais? Vocês têm 2 hidrogênios, que vai formar 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Beleza? O que é que está faltando aí? O que tem do lado tem exatamente do outro? Não tem a mesma quantidade. O que é que a gente vai fazer? O balanceamento. Como é que vai funcionar? Quantos nitrogênios você vai precisar? Quantos nitrogênios você vai precisar para se transformar em amônia? A amônia a gente só tem um nitrogênio, né? É. Mas a gente tem quantos hidrogênios? Na amônia, no produto. A gente tem 3 hidrogênios. Um é NH3. Beleza. A gente tem 3 hidrogênios. Mas do lado dos reagentes, a gente só tem 2 hidrogênios. Não está a mesma quantidade, né, gente? Então a gente vai multiplicar os hidrogênios do lado dos reagentes. Aumenta mais um. O hidrogênio. Hidrogênio, o Hzinho. Multiplicou, subiu para 2. E agora, tem quantos aí? Tem 4 hidrogênios. Tem 4 hidrogênios, beleza. Mas ainda não formou, né? Por que, gente? Porque 4 ainda não forma o 3. O que é que está faltando? Falta equilibrar do lado da amônia de novo. E agora? Modificar a amônia, gente. Bota 2 essa não. 2 da amônia. E agora coloca mais um hidrogênio. Os hidrogênios. Ah, tá certo. É, todo mundo deu certo? Vai sacar. Sim. Só um hidrogênio. Tá vendo? Quando a gente coloca 3 mols de H2, o que é que está acontecendo? A gente tem quantos hidrogênios agora? 3 vezes 2 é? 6. Quando a gente tem 2 mols de amônia, a gente também vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes 3 é? 6. Então vamos dizer que aí está balanceado, tá? Tem 6 hidrogênios do lado e 6 do outro. Beleza? Você já modificará aí. Agora bora para
Depois dessa introdução, pedi para eles começarem o jogo e que escolham o nível que preferirem. Pra vocês brincar, bora brincar um pouco no jogo? O jogo é essa carinha. Vocês escolhem nível 1, nível 2 e nível 3. Aí vocês Vocês entenderam, né? A ideia aí é o quê? Igualar os lados, né? A gente produz, confere? Quantidade de átomos de um lado tem que estar igual a quantidade de átomos do outro. jogo. Arroz. Nível é o que vocês quiserem. Vai dar nível 1, né, mano? Ah, não, brincadeira. O jogo é vocês. Agora o jogo é cada um diferente, não é igual. Eu tô vendo uns aqui com carbono, outros com tubo, outros com fósforo. Pra ver gente errando, né? Pra ver gente errando, né? Tio, que diabo é isso aqui? O que tem de um lado tem que estar do outro. Se eu tenho 2 carbonos de um lado, eu tenho que ter quantos do outro? Gente, me responda aqui, bem rapidinho. Bem rapidinho, gente, presta atenção aqui em mim. Se eu tenho 2 carbonos de um lado, quanto eu tenho que ter do outro? 2. Pronto. Então, quando eu tenho algo de um lado, uma certa quantidade, eu tenho que ter a mesma quantidade do outro lado. Depois, comecei junto com meus colegas a fazer ajudas iniciais aos alunos que estavam apresentando uma dificuldade maior do que os outros. Esse pequeno vídeo mostra que os alunos realmente estavam tentando fazer o balanceamento, o que mostra que essa iniciativa de trazer essa metodologia ativa no laboratório de informática funciona assim, e os alunos são bastante participativos, principalmente por ter tecnologia envolvida. Esse vídeo agora mostra uma aluna fazendo exatamente do jeito que eu expliquei, colocando um coeficiente em cada tipo e depois balanceando. É possível também ver, se prestar um pouco de atenção, o mouse sendo utilizado para contar as esferinhas que representam os átomos. Isso mostra um pouco da ideia de Vygotsky, onde ele fala: o aprendizado é um processo social. A zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, ela é a distância entre o que o aluno consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a mediação de um professor ou colegas e com a ajuda de ferramentas, que é exatamente o que a gente está tratando nessa aula. Desse modo, eu atuo como professor apenas para fazer o aluno despertar o seu potencial. Eu sou apenas um mediador. Além disso, a aula vai de encontro também com o pensamento de Piaget, onde existe uma relação entre a assimilação e a acomodação, entre o sujeito, no caso os alunos, e o objeto de estudo, no caso o conteúdo relacionado. No vídeo a seguir, mostra uma aluna realmente mostrando o que ela entendeu. Então, ela relaciona o conteúdo com o que ela está fazendo. É muito legal ver isso, o professor ver isso. Então, é muito importante esse relato também. De 4 a 10. Beleza. Agora, só um último ponto. Que é o. Aqui a gente auxilia. 2 vezes 1. Mais 3 vezes 1. Aqui é 4. Agora 2 mais 3. 5. Mas aqui a gente tem o quê? 2. Tem que multiplicar 2 por quanto? Agora aqui tem 3 vezes 6. Como outra pessoa bota? Você vai fazer. Você vai explicar tudo.
Aqui, 4. Mesmo após ter feito tudo certo, ter medido, ter contado, ter balanceado da maneira correta, tem alguns alunos que ainda têm receio em conferir as respostas. Mostram um pouco de medo nesse ponto. Então, é importante que eles tenham um pouco mais de confiança no que eles sabem, né? Então, além disso, eles também conversam entre eles para tentar chegar no consenso do que seria o certo, né? Isso é importante, uma comunicação, um meio social que ajuda o outro. Aqui, essas lojas. Aqui tem duas. Eu acho que aqui também. 6 mais. 6 mais. Para vocês explicarem, você prefere aprender Se eu tiver errado, Esse vídeo agora mostra uma aluna emocionada por ter completado todos os níveis dos jogos com 100% de aproveitamento. Isso não é só emocionante para ela, mas também para mim como professor, que conseguiu fazer o aluno entender aquele conteúdo de uma maneira é, praticamente 100%. O aluno acomodou exatamente o que o professor queria que ele acomodasse. Depois de um bom tempo, notamos que a maioria dos alunos concluíram seus jogos. Então, pedi para desligar os computadores com as devidas instruções de como fazê-lo e depois pedi para retornarem para a sala de aula para a gente ter uma conversinha sobre o que eles viram. Galera, bora desligar o computador. Vai lá pra sala. Não, aí não. Aqui não. Vocês saem do navegador. Vai ter um círculozinho com um governo. Vocês vão apertar nesse círculo. O símbolo do governo na barra de navegação. Onde é o governo? O governo do Ceará. A barra de navegação, gente. No canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo. Ao retornar para a sala, conversamos um pouco sobre o que eles viram no lei, já conversando um balanceamento básico. Além disso, é possível perceber que eles se apegaram mais às esferas dos átomos do que o número do coeficiente estequiométrico. Tá com 2 no oxigênio. 2 aí no oxigênio. 2 não. É 2. É, mano. Não é não, pessoal aqui só. Pessoal aí, ó. É o de cada. Bota a bolinha, pessoal, pra nós aí. Bola no. Colocar a bolinha, vamos lá. Aí, de novo. Vai com a bola preta lá aí. Mais um oxigênio. Você vai ficar? Mas não é não. Agora. Tá certo, né? Tá não. Mas o cara dele tá indo. Então, os quadrados são né, agora. Gente, bota o pé aqui. Tá certo, aquele jeito lá. Se eu for botar isso aqui, número, como é que fica aqui? Quantos moldes? 4. Não, 8. É 8. Um molde, como se fosse mais 2.
Então, se eu botar os 4, vai ser 9. Aqui eu botei só 2 oxigênios. Então, vai ser qual número aqui de 9? Só 9. Mas aqui tem quantos 9 de água? Quanto nó de água? Quantos 9? 2 9. Então, vamos separar aqui da clara. E aí? 2 9. Falou o que é Eu 2? falei que era todo. É um mol. Nesse momento, a gente conversou novamente sobre qual o método de balanceamento legal para eles aprenderem. Mais gente falando. Qual é o primeiro elemento? De que elemento que a gente balanceia? Metal, exatamente. Depois, qual é o segundo elemento? A metal ou não metal. Pessoal, então quando a gente estiver olhando para a tabela periódica, pessoal, então. O metal está mais aquecido. Pessoal, então toda vez que eu olhar para a tabela periódica e vir e procurar um metal, significa que até aqui todos são metal, toda essa parte aqui são metal. Toda essa parte aqui da tabela são metais. São metais alcalinos ferrosos e são metais de transição. São todos metais. Então é o primeiro que você vai balancear. Professor, então quais vão ser os outros que eu não vou? São não metais. Só nessa parte aqui da tabela. Professor, o oxigênio, ele é considerado não metal? É. Mas no método baixo a gente vai ver o oxigênio por último. Professor, o hidrogênio está no grupo dos metais. Ele é um metal? Não, o hidrogênio não é um metal. Então, são os únicos pontos que a gente não vai considerar metal. O hidrogênio não é um metal, o oxigênio ele é um não metal, mas a gente só vê depois. Do mesmo jeito que o carbono. O carbono também não é um metal, mas a gente vê ele depois. Então, bora lá, gente. Qual é a sequência de novo? Primeiro, metal. Segundo, metal. Terceiro, quarto e quinto. Exatamente. Então, toda vez que vocês olharem isso numa equação química, o que é que vocês vão ver? Vocês vão pensar primeiro no balancear o metal, depois do não metal, depois do carbono, depois do hidrogênio, depois do oxigênio. E é a partir daí que você vai começar a tirar. E por fim, começa a conversar com eles uma ideia inicial de proporção, já posicionando para a próxima aula sobre estequiometria. Se eu falar para vocês que 64 gramas de O2 produz 64 gramas de O2 produz 44 gramas de CO2, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Mentira. Verdade ou mentira? Verdade. Mentira. Já fez isso, falou logo. Verdade ou mentira? É verdade. Vocês têm 50% de chance de acertar no chute. É verdade. Mentira. Mentira. Esse lado aqui chuta que é metade aqui chuta que é verdade, metade que é mentira. E aqui? Verdade é mentira? É mentira. Quem fala que é mentira? É mentira. É mentira ou é verdade? Verdade. O pessoal que tá falando verdade, tá falando mentira, eu acho que tá fazendo ali o cálculo. É verdade. O carbono, qual é a massa do carbono? Qual é a massa do carbono? É 12 açúcar. 12 gramas, exatamente. E 2 oxigênios é o quê? 2 vezes 2, 24. Qual é
a massa de um oxigênio? Ah, 16. Vezes 2? 32. Mais 12? 44. Então, vocês concordam comigo que se eu balancear 64 gramas de O2 vai produzir 44 gramas de CO2? Não? Sim. Já vai estar. Eu vou provando para vocês aqui que CO2 é 44 gramas. Eu vou É verdade, eu sabia se é verdade, é mentira. Vamos tirar a verdade. 16 é 40. É igual a verdade. É verdade, gente. Bem, obrigado por acompanhar até aqui. Esse foi meu diário de aula, minhas impressões sobre essa regência, meu entendimento sobre a regência, sobre como os alunos atuaram, um pouco da minha situação. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, porque isso ajuda muito o canal. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!